Olá, eu sou o Wendel, esse é o Quadro Negro, um canal para falar de matemática e negritude. E nesse vídeo eu vou comentar uma matéria do Michel França, que fez uma reportagem no UOL a respeito de uma pesquisa sobre questões raciais envolvendo o universo acadêmico. Eu vi essa matéria quando eu estava mexendo pelo Instagram hoje, porque tinha um post explicando a respeito sobre isso, e para mim foi uma grande surpresa e ao mesmo tempo não foi surpresa nenhuma, porque de uma certa maneira isso, eu vou comentar o que é a matéria, mas ela de uma certa maneira prova que de fato existe racismo e existe uma barreira e uma diferença enorme entre pesquisadores brancos e negros dentro do universo da universidade, da academia. E essa matéria fala sobre isso e eu queria comentar um pouco sobre ela. Então, a matéria fala assim: não é competência, é que você é preto. As evidências científicas teimam em mostrar discriminação, algo que os ignorantes nunca vão tentar, insistem em tentar calar. Pedro Santana hoje está fazendo seu PhD no MIT, nos Estados Unidos. Porém, antes de sair do Brasil, ele desenvolveu, juntamente com Nicolás Alzeman e Bruno Ferman, da FGV, uma interessante pesquisa que foi publicada recentemente na American Economic Review's Insights. A ideia inicial é simples: criar perfis falsos no X, antigo Twitter, simulando doutorandos em economia e observar quem a comunidade acadêmica formada por economistas escolhia seguir. É um tipo de abordagem que é muito simples, né? As pessoas elas estão teoricamente num ambiente controlado, onde elas podem ser elas mesmas, em teoria, e elas não sabem que elas estão fazendo parte de um experimento, né? Então, o que deixa o produto mais confiável, né? E aí vamos lá ver o que acontece, né? Os perfis foram criados para diferir apenas em três aspectos: gênero, definido por nomes e fotos geradas pela inteligência artificial; raça, negro ou branco, visível nas imagens de perfil; e universidade, de alta ou baixa reputação acadêmica. No final, o experimento terminou com um retrato constrangedor para os economistas. Vamos ver o que é, né? Estudantes brancos receberam 12% mais seguidores do que os estudantes negros. A disparidade racial persiste mesmo entre estudantes de instituições de primeira linha. Contudo, homens negros de universidades menos prestigiadas tiveram a menor taxa de retorno, com apenas 14%. Já as mulheres brancas de escolas de elite, curiosamente, não tiveram dificuldades de serem seguidas de volta e apresentaram a maior taxa de retorno de seguidores. Isso, ao mesmo tempo que parece até óbvio, né? É realmente um soco no estômago para quem vive esse universo e é um pesquisador negro. Inclusive, pesquisadores fazem uma distinção entre pesquisadores negros que são oriundos de universidades mais ou menos prestigiadas, quando na verdade isso é produto de uma porção de fatores, né? Ou seja, você está numa universidade muito prestigiada não significa necessariamente que a sua pesquisa é boa, nem que se você está numa universidade menos prestigiada, a sua pesquisa não é boa, né? E olha que absurdo, né? Você tá num ambiente onde as pessoas elas seguem umas às outras por livre e espontânea vontade, e aí o que está sendo observado é justamente que as pessoas não estão sendo seguidas, os homens, mulheres negras, e não estão sendo seguidos justamente porque eles não são lidos como iguais aos outros, né? Então, no caso, fala de economistas, né? Mas a matéria fala um pouco depois de como abrangeu isso para outro tipo de pesquisa, mas é muito absurdo a gente pensar que ainda hoje a gente, mesmo sendo o que a gente é, mesmo estando
fazendo uma faculdade, uma pós-graduação, mesmo tendo um currículo, a gente tem o tempo todo que mostrar que a gente está naquele lugar mesmo, que aquele lugar também pertence a gente. Porque a forma como as pessoas leem os nossos corpos dentro desses lugares é tão no sentido de diminuir, de menosprezar, que elas não se dão conta do tanto de racismo que elas estão projetando na gente. Ou seja, nem para ser um seguidor do seu Twitter, aquela pessoa presta, sabe? Tava lá escrito, provavelmente estava escrito lá alguma coisa que indicasse que aquela pessoa era de fato um economista de alguma universidade, seja renomado ou não. Isso não é suficiente, né? A pessoa nem se interessa em saber quem é você. Ao passo que, por exemplo, a taxa de aceitação com mulheres brancas era muito maior. Inclusive, com certeza tem alguma coisa relacionada ao machismo aí, né? Porque, com certeza, muitos caras seguem as mulheres não pelo interesse nelas enquanto economistas, mas sim no interesse dela enquanto potenciais parceiras, etc. Então, não é só uma questão puramente de raça, mas também de gênero, né? Mas veja como é absurdo essa lógica. Vamos lá, vamos continuar a matéria. Ou seja, o experimento mostra que basta ter um rosto negro para reduzir as chances de um jovem pesquisador ser reconhecido por seus pares, o que dirá então ser contratado ou promovido. Bem, estudos de correspondência seguem um roteiro semelhante. Currículos idênticos enviados a empresas produzem resultados distintos dependendo da raça presumida pelo nome ou pela foto do candidato. No caso americano, nomes que são mais usados pela população branca recebem mais retornos, enquanto os nomes negros são ignorados. Isso é uma coisa que, novamente, parece até óbvio, né? Mas tem que ser dito, né? E existem inúmeras pesquisas falando. Eu, inclusive, fiz um vídeo há alguns meses atrás comentando algo a respeito disso, de como a inserção das pessoas negras no mercado de trabalho e a ascensão dessas pessoas, ela é muito mais difícil, muito mais lenta do que a ascensão de pessoas brancas com as mesmas capacidades e qualidades e atribuições. Então, existe algo que a gente, enquanto pessoa negra, fala muito dentro do espaço da academia, que a gente tem o tempo todo que ser muito mais excepcional, muito mais brilhante, mostrar muito mais serviço do que um branco para chegar no mesmo lugar que ele está. Ou seja, veja pessoas que estão no ambiente né, seja um aluno de pós-graduação, etc. Veja que são poucos dessas pessoas que são negras. Geralmente essas pessoas, elas têm que ser muito mais, se valorizar muito mais, elas têm que mostrar muito mais serviço do que uma pessoa branca para conseguir conquistar os mesmos espaços que as pessoas brancas. Digo isso, por exemplo, do meu caso. Eu terminei a graduação, fui fazer o mestrado. Das pessoas que estiveram comigo, que depois eu conheci, que viraram meus amigos de mestrado, e aí que a gente conversa e tal, eu ficava pensando, elas tiveram notas boas, elas participaram de projetos de pesquisa, de extensão, etc. Mas eu participei de muita coisa, e na maioria das vezes mais do que muitas dessas pessoas. E mesmo assim, eu fui o último colocado no processo seletivo do mestrado. Não tem nem vergonha de falar isso, não. Tranquilamente. No doutorado, eu tive problemas, e esses problemas me acarretaram
notas ruins em um dos semestres, mas nos outros semestres minhas notas foram parecidas ou iguais às de todos os meus colegas. Eles passaram, eu não. Isso aconteceu por 2 vezes. E já falei isso outras vezes aqui no canal. E eu não vou mais ficar falando de como se eu tivesse ressentido por isso. Eu poderia, mas não tô falando que é isso. Mas isso é um exemplo de como a gente tem sempre que mostrar ser muito mais excepcional para chegar exatamente no mesmo lugar que uma pessoa branca chega com a maior facilidade do mundo. Ou então que ela chega com sim um certo esforço, mas que não é metade do esforço que você fez para poder continuar no mesmo lugar que ela está. E eu falo de esforços que transcendem a questão racial. Esforços econômicos, você sei lá, chegar de carro na sua universidade enquanto seu colega ficou 2 horas no ônibus, você ter a oportunidade de morar próximo da universidade sem ter que passar por nenhuma situação ou dificuldade financeira enquanto seu colega tá de boa ou chega mais cedo porque mora próximo da universidade ou então tem carro. São milhares de fatores que a gente não coloca na ponta do lápis na hora que a gente vai se candidatar para uma vaga de emprego, que a gente vai se candidatar para um concurso ou coisas do tipo, mas que só a gente sabe o que é. E aí, exatamente a dificuldade que a gente tem em ser excepcional é que, por ser excepcional, quer dizer, é que a gente precisa trabalhar muito mais para chegar nos mesmos lugares que pessoas que trabalharam muito menos, sabe? Tá tendo esse problema agora, esse absurdo, que foi o caso da professora Érica Bispo, que passou no concurso para professora de língua portuguesa, né, de estudos africanos e literatura africana, quer dizer, passou em primeiro lugar por unanimidade de todos os membros da banca, os colegas brancos que perderam, que não foram, que ficaram nas posições inferiores, entraram com recurso para anular aquilo ali, tendo como argumento, primeiro, uma amizade entre pessoas da banca, o que é completamente óbvio que aquilo ali é uma coisa completamente tirada de contexto e feita justamente porque eles não querem aceitar que perderam, mas também uma outra parte contestando a qualificação da Érica Bispo, que é doutora, que trabalha com aquilo há mais de 20 anos, que é referência naquela área, que é uma área muito pequena. Quem hoje no Brasil estuda literatura africana são pouquíssimas pessoas. E eles tiveram a coragem de contestar uma pesquisadora que fez um trabalho de décadas e fazer isso. Agora, me pergunta o seguinte: ela passou em primeiro lugar e foi aprovada por unanimidade. Se por acaso ela não tivesse passado em primeiro lugar, mas se tivesse sido nomeada, vamos supor que o concurso, não lembro quantas vagas tinha o concurso, vamos supor que tenha 2 vagas só. Se ela passou em segundo lugar, ela passou. Se ela passou, mas às vezes um membro da banca talvez não a aprovou, mesmo assim ela passou, veja que isso com certeza teria sido usado de argumento para poder invalidar a aprovação dela, porque mesmo ela tendo cumprido todos esses critérios, mesmo ela tendo sido aprovada em primeiro lugar, mesmo todos os membros da banca terem aprovado ela com as maiores notas possíveis, ainda assim ela foi contestada e a sua capacidade colocada à prova. Isso é um exemplo óbvio de como o negro tem
mil vezes ser muito mais capaz, muito mais, se esforçar muito mais do que um branco para conseguir o mesmo espaço. Nenhum dos outros brancos que passou teve que ser mais excepcional. Tudo bem eles passaram em segundo lugar. Porque se ela tivesse passado em qualquer posição que não fosse a primeira, ela provavelmente já seria contestada. Mas mesmo ela passando em primeiro lugar, mesmo ela sendo mais excepcional que todos, ainda assim ela teve a sua capacidade contestada. É por isso que existe um abismo entre pesquisadores brancos e negros na pesquisa e na ciência do nosso país. E é por isso que essa matéria fala sobre isso. Porque não é só no nosso país, é no mundo todo. Mas veja como esse distanciamento, ele é enorme, e a sensação que eu tenho é que ele parece, em vez de encurtar, ele só aumenta, né? Porque parece que as coisas estão... Pô, a pessoa 20 anos trabalhando, já era professora e ainda assim ela passa por isso, sabe? Parece que a gente não avançou em nada. Enfim, embora esses estudos por correspondência tenham sido realizados primeiramente nos Estados Unidos, uma série de outras pesquisas semelhantes realizadas em outros países têm chegado ao mesmo resultado. E quanto experimentos que consistem no padrão ouro das pesquisas de inferência causal não podem ser realizados, análises estatísticas, levando em consideração fatores como educação e outras características observáveis, ajudam a reforçar o argumento de que os negros são discriminados tanto no mercado de trabalho quanto em outros domínios da vida pública. Ou seja, não tem muito para onde correr. Se você for para o mercado de trabalho, vão te olhar torto lá. Se você for para esfera pública, vou entrar na universidade, também vai te olhar torto aqui. É você escolher onde quer ser olhado torto, sabe? Eu fiz a minha escolha. Então eu não posso interferir na vida de ninguém, nem falar, olha, vá para academia que é melhor, vá para o mercado de trabalho que é melhor. Eu acho que ambos têm sentidos e características que são péssimas, né? Os departamentos hoje são isso, são brancos que continuam fazendo pesquisa para brancos, continuam validando o conhecimento de brancos e que continuam contratando outros brancos para continuar pesquisando sobre brancos e fazendo pesquisas brancas através da perspectiva branca. Nossa, Wendel, mas você é matemático. A matemática não tem nada a ver com isso, a matemática não escolhe cor, a matemática é isenta de tudo isso, tanto a matemática negra quanto a matemática de um branco são iguais. Não, não são não. Tem muita diferença na matemática feita por um branco do que por um negro. Eu diria. Porque apesar da matemática ela ser igual, ou seja, eu estudo fibrados de Higgs. Os fibrados de Higgs existem no universo projetivo e eles independem da sua perspectiva racial ou se você é branco, negro, indígena, oriental, que quer que seja, para você estudar eles. Isso é fato. Mas eu percebo que a forma como você aborda os problemas e a forma como você explica e se faz entender para outras pessoas que são seus iguais na academia, isso tem um viés que é pessoal e, portanto, racial. Vou dar um exemplo. Uma professora, não vou citar o nome dela, mas uma professora que eu tenho uma grande admiração por ela. Eu conheci ela num congresso de álgebra. E eu conheci ela como? Eu estava no coffee break e eu vi aquela mulher negra. Ela é muito bonita, uma mulher negra. Ela é jovem, tal, bonita, com um cabelo enorme. Acho que estava com tranças, alguma coisa assim. E ela destoava do resto do pessoal.
ela destoava, porque ela era a única mulher negra no meio daquele bando de pessoas brancas. Ela destoava. Aí eu puxei meu orientador, falei assim, cara, quem que é fulano ali? Ah, é fulano, ela é professora lá na universidade tal. Aí eu fui conversar com ela, e depois que eu conversei, eu me apresentei, eu falei isso pra ela, e a gente, né, criou uma certa conexão, etc. E aí, depois, eu acho que 1 ou 2 dias depois, foi a vez dela fazer a apresentação dela. E era um congresso que era só de álgebra e tinha uma característica específica que tinha muitas pessoas que eram de uma mesma sub-área da álgebra. Então e eu conheço um pouco dessa sub-área, então tinha muitas pessoas que faziam trabalhos parecidos. E aí eu conseguia ver um certo paralelo entre eles. E essa professora era dessa sub-área em especial. Aí o que aconteceu? Ela foi fazer o trabalho dela. Ela explicou um trabalho usando... O trabalho era diferente, mas os conceitos que ela utilizou eram os mesmos. A base, né, principal eram os mesmos. E ela utilizou conceitos muito mais acessíveis do que qualquer outro pesquisador que tinha falado antes dela. Ela incluiu as pessoas na pesquisa dela. Ela fez as pessoas enxergarem propósito naquela coisa. Inclusive, eu lembro até hoje, porque foi a primeira vez que eu vi eu descobri que o joguinho de fazer pedra, papel, tesoura é uma operação não associativa. Isso eu descobri lá, porque ela mostrou. Imagina só. Então, é muito disso. Existe uma preocupação em incluir os seus dentro do contexto que você tá. Porque ela podia chegar lá, falar e começar a definir essa álgebra aqui funciona assim, assado. A gente provou esse teorema para esse caso aqui e tal. Meia dúzia de pessoas, no muito, ia entender e tal. Mas ela fez de um jeito que depois que todo mundo saiu, todo mundo conseguiu entender. Pelo menos uma parte. Eu garanto. Essa diferença é uma diferença essencial. É uma diferença essencial. Lógico, né, que existe também uma questão da consciência, né? Tem professores negros que não são conscientes de si, não são conscientes que eles são negros, que eles são uma singularidade dentro do espaço da academia. Para eles são tão brancos quanto os outros, etc. Enfim, não é para criticar também, né? Porque cada um sabe do seu processo individual. Mas quando a pessoa ela tem essa mínima consciência, é muito diferente. É muito diferente. Sabe? A forma como ela cuida dos alunos, a forma como ela se porta com os professores, o modo como ela tem que se portar com os seus iguais e com os seus superiores, tudo isso é muito diferente, muito diferente. Então, vejam que essa diferença, ela você só percebe ela quando você encontra pessoas assim, mas é tão raro encontrá-las que você quase não percebe. Eu demorei anos, eu passei 5 anos da minha graduação sem conhecer um professor negro dentro do meu departamento. Eu fui conhecer o primeiro professor negro do meu departamento, eu já estava na pós-graduação. Eu tive contato com mais pessoas negras só depois que eu entrei pro mestrado. Cara, é isso, você passa, e aí você passa a graduação toda achando que não é seu lugar aquilo ali, sabe? Que você tá no lugar errado. Então isso tem um motivo. Então, vamos terminar, né? No fim, é isso que sigo escrevendo e pesquisando. Porque no fundo, acho um grande barato que a ciência insiste em mostrar o que muitos ignorantes temam em tentar calar. É isso, né? Com certeza, se esse vídeo explodir e
você vai ter um monte de bolsonaristas aqui falando, ai, porque o negro tem tanta capacidade quanto o branco, porque eu acho que devia ter cota, porque não sei o quê. Ah, todo mundo é igual. Não é não, cara. Não é não. É que tá mostrando. Pode ser todo mundo igual fisiologicamente, todo mundo igual no que diz respeito à capacidade intelectual. Mas todo mundo igual no que diz respeito ao tratamento, não é não. Existe um abismo. E exatamente por causa do tratamento ser desigual, as pessoas também começam a ser diferentes. E aí a forma como você lida, como você luta para chegar nos lugares é diferente. Eu sempre falei que eu tenho que me esforçar 1000 vezes mais, e eu continuo me esforçando 1000 vezes mais, mas eu não faço isso mais calado. Eu faço isso mostrando que isso acontece, porque senão eu vou naturalizar a lógica de só trabalhar, 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 e não lutar pelos meus, e não lutar para que outras pessoas não tenham que trabalhar tanto quanto eu trabalho, e quanto outras pessoas trabalham. É isso.